Agora que já estudamos as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, bora estudar a carta aos Gálatas? O ponto central dessa carta é se os gentios cristãos deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Isso porque muitos dos primeiros cristãos, por serem judeus, continuavam a viver como um judeu, ou seja, frequentavam as sinagogas e o templo de Jerusalém, ofereciam holocaustos, observavam os rituais e tabus da legislação mosaica, mantendo distância dos gentios. Diante disso, facções judaizantes foram se formando e levantando algumas questões, como: os gentios cristãos devem ser circuncidados e praticar os moldes da vida judaica? Os gentios que não quiserem seguir com a prática do judaísmo devem pertencer a uma outra classe? Os que são apenas temente a Deus? A fé é exclusivamente em Cristo ou é Cristo mais princípios e prática do judaísmo? Essas questões foram levadas até o Concílio de Jerusalém, descrito no livro de Atos, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo ensinava que a salvação é pela graça. Porém, os falsos mestres contaminavam a igreja de Gálatas com ensinamentos que a salvação é através das obras da lei, com ênfase no rito judaico da circuncisão, ou seja, a fé dos gentios seria aperfeiçoada pela observância da lei, apesar de serem salvos pela fé. Os moldes judaicos eram necessários para os cristãos. Essa mistura de lei e graça gerou um sectarismo que distorcia o evangelho e dividia a igreja. Diante disso, Paulo se levanta para defender o evangelho, ensinando seus filhos a não darem ouvidos aos falsos mestres. O apóstolo garante que a salvação se dá somente por meio da fé em Jesus Cristo e que nenhuma obra humana pode levar à salvação. Ele revela a arrogância daqueles que buscam a salvação por mérito e aproveita para defender o seu apostolado. O autor conclui sua carta dizendo que só podemos ser justificados diante de Deus por meio da fé em Cristo. Fora isso, é distorção e deve ser rebatido. Mas afinal, quem é o autor da carta às igrejas da Galácia? O autor é o nosso amado apóstolo Paulo. Agora, em que ano a carta foi escrita? Bom, isso vai depender do destino. Se for para a igreja da Galácia, fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo para a região do norte, descrito em Atos 16, versículo 6, presume-se que seja a data de 52 d.C. Devido à semelhança entre as cartas aos Romanos e Gálatas, alguns estipulam que seja no ano 50 d.C. Por outro lado, se considerarmos a Galácia do Sul, incluindo Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, descrita em Atos 14:2, fundadas na primeira viagem missionária de Paulo, presume-se que a data é 48 d.C. Assim, chegamos ao final do estudo sobre o panorama da Carta de Gálatas. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e até o próximo estudo.